Toda janela de transferência causa um misto de emoções em qualquer torcedor, independente do time que você torce. Todo mundo quer uma super contratação, aquele jogador que vai mudar a cara do time, que vai fazer a diferença dentro de campo. Porém, a realidade financeira da equipe, na maioria das vezes, não permite que o desejo da torcida seja realizado. Mas, para alegria e surpresa de vários torcedores, existem algumas contratações duvidosas que ninguém entendeu muito o motivo, mas que deram muito certo. Algumas deram tão certo que os jogadores são exaltados até hoje. E nesse vídeo, listamos 10 contratações duvidosas, mas que fizeram a alegria do torcedor. Antes de mais nada, eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixar seu like e compartilhar demais esse vídeo. Nosso canal está em crescimento e com a sua ajuda podemos criar uma comunidade muito bacana aqui no YouTube. Então, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar muito esse vídeo, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso canal, valeu? E já vamos abrir os trabalhos falando sobre uma das contratações mais certeiras do futebol brasileiro. Lee Edson, do Prudentópolis, para o Coritiba. Antes dos anos 2000, ninguém sabia que Lee Edson existia. Revelado pelo modesto Poções da Bahia, o ex-atacante passou pelo Prudentópolis do Paraná, onde atuou em 15 jogos e marcou 5 gols. Em 2001, a torcida do Coritiba foi pega de surpresa quando a diretoria do clube anunciou a contratação de um atacante que ninguém conhecia. Mas, para a alegria de todos, Lee Edson jogou demais e foi pelo Coxa que ele ficou conhecido no cenário nacional. O Lee Ed Show, como era chamado, ficou apenas uma temporada no Coritiba. Foram 29 partidas e 21 gols marcados. Depois disso, ele passou pelo Flamengo e Corinthians. Em seguida, rumou para a Europa. Vale lembrar que a história de vida desse craque é de tirar o fôlego. Ele deixou de ser empacotador de supermercado para se tornar ídolo em Portugal. E se você quer saber mais sobre a trajetória de Lee Edson no futebol, é só procurar aqui nos vídeos do nosso canal que você saberá em detalhes a história desse baita jogador. Petkovic, do Real Madrid para o Vitória. Uma mentira mudou o rumo da vida de um dos maiores jogadores estrangeiros que passaram pelo Brasil. Poucas eram as expectativas em cima do Sérvio, e a história dessa contratação é muito curiosa. Pet não conseguiu se firmar em nenhum clube da Europa, e no Real Madrid ele era considerado reserva. Em 97, o Vitória participou de uma competição de pré-temporada, em que enfrentou os reservas do Real, e Pet foi o destaque do jogo, com 2 gols marcados. Após a partida, os dirigentes do clube baiano ficaram encantados com o sérvio. Dias depois, eles procuraram o jogador e convenceram ele a jogar no Vitória. Mas o engraçado é que, para convencer Pet, os dirigentes do Leão falaram que o Vitória era o atual campeão. E o sérvio imaginou que o time fosse campeão brasileiro. Só depois de alguns dias e com o contrato já assinado, ele ficou sabendo que o clube realmente era campeão, mas não era campeão brasileiro, e sim campeão baiano. Pelo time do Vitória, foram 90 jogos e 59 gols marcados. Essa contratação deu tão certo que Pet se tornou o ídolo do Vitória, e anos depois se tornou também ídolo do Flamengo, e um dos maiores gringos que jogou aqui no Brasil. E para surpresa de muitos, o próximo nome da lista é uma das contratações mais malucas do futebol. O verdadeiro errado que deu certo. Cook, do Brusque para o Náutico. O Náutico estava atolado em dívidas e precisava urgentemente contratar um atacante. Então, um grupo de conselheiros do clube recomendou um jogador e disse que se tratava de um atleta promissor que disputava o campeonato da 2ª divisão de Santa Catarina. Tinha 21 anos e 1,80 m de altura. Então, a diretoria do Náutico deu sinal positivo para a negociação. Quando o Cook chegou ao clube, o presidente ficou perplexo, porque esperava por um jogador de 21 anos,
com 1,80 m de altura. Porém, o que ele viu foi um atleta já com 29 anos e apenas 1,68 m de altura. O presidente André Campos, na época, ficou bastante chateado com os conselheiros que indicaram o jogador. No entanto, a diretoria do clube, junto com o treinador Muricy Ramalho, decidiu manter o atacante. E o incrível Cook não decepcionou. Foram 387 jogos com a camisa do Náutico e 184 gols marcados, se tornando o quarto maior artilheiro da história do Náutico e um dos maiores ídolos da história do Timbu. Esse foi o famoso errado que deu muito certo. Keno, do Santa Cruz para o Palmeiras. Ninguém quis ele, depois ele não quis ninguém. Sim, estamos falando de Keno, jogador baiano, que foi ignorado pelo Bahia e pelo Vitória, mas brilhou com as camisas de Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. Antes de brilhar pelos principais clubes do país, Keno tentou a sorte, mas foi rejeitado pelos grandes baianos. Anos depois, em 2022, o Bahia, já sob o comando do Grupo City, tentou a contratação do atleta, mas o acordo não foi feito. Em abril de 2024, foi a vez do Vitória receber uma negativa do jogador, que preferiu seguir no Fluminense. Até o momento, o atacante já foi 2 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Será que os clubes baianos estão arrependidos? Diego Lugano, do Plaza Colônia para o São Paulo. Ninguém imaginaria que um jogador totalmente desconhecido se tornaria um dos melhores zagueiros da história recente do São Paulo. Diego Lugano era reserva quando atuava pelo Nacional do Uruguai. E por falta de oportunidade, ele foi emprestado ao Plaza Colônia, onde teve mais minutagem. Porém, ninguém o conhecia, muito menos os dirigentes do São Paulo, que resolveram apostar no zagueiro, mesmo sem ter visto jogar. Mas, para a alegria da torcida tricolor, o uruguaio foi uma baita contratação. Pelo São Paulo, ele conquistou vários títulos e marcou época defendendo o clube paulista. Joel, do Londrina para o Coritiba. Em 2014, o Coritiba sofria com a falta de gols no ataque e o elenco contava com os atacantes Keirson, Júlio César e Zé Love para disputar o Brasileirão. Porém, o rendimento no ataque não estava bom. Então, a diretoria do Coxa surpreendeu e anunciou a contratação de um camaronês de apenas 20 anos que ninguém conhecia. A chegada de Joel foi muito dividida. Como um jogador desconhecido seria testado na Série A por um clube com pouca margem para erro. Realmente, foi uma aposta bem arriscada, mas para a felicidade de todos, ele calou a boca dos críticos, desbancou os medalhões do ataque do Coxa e se tornou uma das referências do clube naquele ano, ao lado do craque Alex. Ao todo, foram 20 jogos, 8 gols e 1 assistência. Graças à boa temporada, Joel chamou a atenção de vários clubes do Brasil no final do campeonato e acabou fechando com o Cruzeiro no ano seguinte. Esse foi mais um caso de um completo desconhecido que virou referência de um time aqui no Brasil. Vale lembrar que Joel ainda passou pelo Santos, Botafogo e recentemente o Paysandu. Atualmente, ele está com 31 anos e defende o Nacional de Portugal. Grafite, do Santa Cruz para o Goiás. Um zagueiro que virou atacante e teve que virar um andarilho no futebol até ganhar destaque mundial. Grafite foi uma contratação duvidosa por vários times, até retornar ao Santa Cruz em 2002 e marcar 11 gols em 15 jogos na Série B daquele ano. Do Santa, ele passou rapidamente pelo Seul, da Coreia, e em seguida chegou ao Goiás em 2003. E pelo Esmeraldino, foram 12 gols em 20 jogos disputados. E foi aí que Grafite se consolidou no futebol nacional.
Em seguida, ele foi para o São Paulo e fez história. Conquistou vários títulos e partiu para a Europa, onde brilhou com a camisa do Wolfsburg da Alemanha. Inclusive, foi o artilheiro da Bundesliga em 2009, com 28 gols marcados. Bergson, do Fortaleza para o Johor FC. De plebeu no Brasil para rei na Malásia. Bergson, jogador com passagens por vários clubes do Brasil, como o Grêmio, Atlético Paranaense e Fortaleza, não teve um bom rendimento nos últimos 2 anos no futebol brasileiro. Em 2 temporadas, foram apenas 10 gols marcados. Em 2021, se transferiu para a Malásia para atuar no Johor FC e simplesmente virou o rei. Logo no primeiro ano, foram mais de 20 gols marcados, se consagrando como artilheiro da competição e principal jogador do Johor FC. Hoje, ele virou o ídolo e seus números são impressionantes. Até o momento, já são 140 gols e 26 assistências em 126 partidas com a camisa do Johor FC. Bergson já conquistou 9 títulos e é o principal jogador em atividade no país asiático. Júnior Diabo Loiro, do Randers da Dinamarca para o Vitória. 33 anos, desacreditado e vindo do futebol da Dinamarca. Esse era o currículo de Júnior, que mesmo com a carreira consolidada no futebol dinamarquês e com idade avançada, teve que fazer testes antes de assinar contrato para jogar no Vitória. O ex-atacante chegou ao clube baiano em janeiro e ficou no período de testes até o final de fevereiro, quando foi escalado para sua estreia no time baiano. E logo de cara, marcou 2 gols, ganhou a confiança da comissão técnica e não saiu mais do time. O atacante teve uma excelente passagem pelo Vitória. Foram 63 jogos e 30 gols marcados, sendo inclusive um dos responsáveis pela boa campanha do time na Copa do Brasil de 2010. E para finalizar com chave de ouro, vamos falar de um dos jogadores que poderia ter ido muito longe. Jobson, do Brasiliense para o Botafogo. Um dos talentos mais desperdiçados do futebol brasileiro nos últimos anos. Jobson era totalmente desconhecido por boa parte dos torcedores. Em 2009, ele saiu do Brasiliense e foi para o Botafogo por empréstimo. Logo no seu primeiro ano de clube, foi um dos grandes responsáveis pela permanência do time carioca na primeira divisão. Com grande velocidade, dribles curtos e boa finalização, deixava a defesa dos adversários em pânico. Com a camisa do Fogão, foram 67 jogos e 17 gols marcados. Jobson tinha um futuro muito promissor, mas infelizmente ficou pelo caminho. Essas foram as 10 contratações que ninguém entendeu muito o motivo, o famoso errado que deu certo. E você, se lembra de alguma transferência que achava que daria errado, mas acabou dando certo? Deixa aí nos comentários o nome do jogador, valeu? Aproveito a oportunidade para pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E se puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos que é louco por futebol, beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo.